festa, já recebendo aqui André Wagner, CEO da Eficiência em Hospitalista e assessor científico do Health Medium. André Wagner, boa tarde, obrigado pela presença conosco. Pronunciei certo o sobrenome? Perfeitamente. É russo ou é polonês? Polonesa. Polonês, tá certo. E em matéria de eficiência, nós temos um desafio muito grande lidando com saúde, né? Envolvendo não só o SUS, mas a atividade privada, isso tudo precisa ser levado em consideração, né? Não, perfeito, Osiris. Primeiro, agradecer vocês, o Grupo Nós é que Bandeirantes, agradecemos, né? por vocês estarem aqui nesse evento que a gente pensava em maio que não seria possível ser realizado. Nós estamos falando da maior feira comercial em saúde do sul do Brasil e nós estamos falando, só para vocês terem uma ideia, de 18 eventos científicos nessa feira. A eficiência é o nome é o nome do momento. A gente realmente vive uma nova sociedade pós a pandemia com Covid. E a gente vinha falando antes no intervalo de uma nova sociedade também pós toda a enchente que vivemos, em que a saúde mental é um dos grandes desafios da sociedade moderna. Então, realmente, a gente cada vez mais tem que ser mais eficiente, tem que ser mais resiliente e adaptável a essa nova sociedade. Tu estava me dizendo no intervalo também que tu percorre o país inteiro. Essa é a sensação de país todo ou é mais concentrada em nós aqui que passamos por uma tragédia climática que afetou a saúde das pessoas? Eu acho que as coisas mudaram pós-pandemia, mas certamente a gente vive um momento diferente, um momento ainda de uma economia frágil, em crescimento, mas ainda frágil, um momento que muitas pessoas perderam o emprego, tiveram seus problemas, e a gente paga a conta do ponto de vista mental. Então acredito que a gente realmente, do ponto de vista de saúde mental, ainda está mais debilitado em relação a todo o resto do Brasil. Como é que se constrói essa eficiência num cenário de recursos públicos finitos, né? Públicos e privados. E privados esse também, é um ponto né? importante, né? Se a gente vai analisar todo o sistema de saúde público e privado, a gente tem um momento de um desbalanço dos hospitais públicos, dos hospitais privados e das operadoras e seguradoras. A gente acredita em eficiência. Você conseguir, com a mesma estrutura hospitalar, internar mais pacientes, fazer mais cirurgias, deixar o paciente menos tempo hospitalizado com melhora da qualidade de saúde e tentando ao máximo usar o mesmo recurso até um recurso menor. Sem isso é muito difícil construir novos hospitais, é muito caro, é muito moroso. Treinar profissionais é muito difícil. Cada vez mais, aqui a feira está muito interessante por isso, a gente tem mais de 40 startups aqui. A gente tem que ouvir essas startups jovens que nasceram aqui no Brasil, aqui no nosso estado, integrar elas no sistema de saúde, nos hospitais, nas operadoras. E a grande maioria lida com processos, né? Aí que tá. Elas diminuem os processos. Exatamente isso, a grande maioria não faz a medicina, não opera, mas ela... E não é um equipamento. Não é um equipamento nem o médico, né, como eu. Mas ela facilita o meu trabalho, ela otimiza o meu trabalho, ela traz os big data, os dados que estão aí nos nossos celulares, nos nossos relógios, para você tomar uma decisão mais assertiva. Essa tecnologia toda está mudando a vida do médico também, a operação do dia a dia? Completamente, assim, se a gente pensar em nível mundial, sem dúvida, a gente vai para países, Estados Unidos, Canadá, enfim, você está vendo as startups realmente mudando, a inteligência artificial mudando todo o cenário de saúde. Aqui no Brasil um pouco mais lento, a gente está alguns anos atrás, mas a gente já enxerga que tem uma pressão por eficiência, por inovação, por tecnologia, que já vem mudando os processos. E o outro ponto importante que eu vou salientar, Osiris, é que o paciente, né, a sociedade, ela é conectada. Né? A gente está na PUC, a gente está na universidade. A sociedade exige digitalização, a sociedade exige tecnologia, exige uma marcação que não se usa mais telefone. Eu vou marcar por um aplicativo uma consulta. Eu quero o meu receituário, não mais em papel. E ele elimina a fila também, exatamente. Né? Otimiza, eu trago dados, elimina fila, elimina corrupção ou diminui corrupção, traz transparência para os processos. Isso também se vê no ensino, a digitalização já parte do ensino, nós temos aí 19 universidades no estado, mais tantas no país afora, tem um campo gigantesco aí, né? Eu acho que o ensino caminha mais lento ainda. Mais lento? Eu acho que a gente ainda tem falando em medicina, né? Eu sou médico, então, falando em medicina, a gente ainda tem as faculdades de medicina com aqueles currículos de antigamente. Eu começo timidamente a ter disciplinas de gestão, de inovação, mas se você vai pegar a carga horária de 6 anos numa faculdade de medicina, é muito pouco ainda. O que fazer para isso avançar, mudar essa mentalidade?
Eu acho que a gente tem que trabalhar com os diretores de faculdades, temos que trabalhar com os professores sobre essa revitalização desse processo, mas eu acho também que a gente tem que encontrar algum incentivo financeiro para Uhum. essas universidades, para a gente começar. Hoje a gente não tem, né? Hoje ainda as avaliações das universidades vão muito por mestrado, doutorado, nota nas Sim, provas. é a questão da qualificação, lato sensu e por aí afora. Exatamente. Eu não tenho inovação nesse processo, É, né? nós aqui, o Grupo Bandeirantes hoje está dentro do coração do Tecnopuc, se mudou, saiu da sua estrutura lá do Monte Santo Antônio, veio para cá justamente buscando isso, inovação, conectividade. Hoje, quando o meu microfone abre, automaticamente a gente está no YouTube, está no Trends, está no antigo Twitter e assim por diante. É tudo automático. E o sinal que mandamos para o satélite é digital. Né? Mas para isso a gente veio para dentro do Tecnopuc. E dentro do Tecnopuc hoje nós temos aí um sem número de startups que são ligadas à saúde também. Só que isso tem que passar também para as universidades públicas, né? Às vezes a pública é mais morosa, ainda mais dura, né? A sua Uhum. estrutura curricular com o seu processo. Mas é inevitável, né? Isso vem acontecendo. Acho que de uma forma mais lenta do que deveria. Acho que as universidades tinham que estar dentro do Health Meeting, e salientar de novo e agradecer a PUC pelo espaço. Enfim, isso influencia o nosso ensino. A gente tem Unicinos também aqui, Sim. mas cada vez mais o convite das universidades públicas estarem nesse ambiente de comércio, de inovação, de tecnologia. Quem entra aqui sai com a cabeça mudada, né? Completamente. Porque vai ver o Hospital do Futuro, vai ver ali a batalha de startups, vai ver os fóruns, o debate, o que se fala no fórum, né? Você citou, eu vou pegar um exemplo para a gente trabalhar aqui a questão da batalha das startups. Sim. Como a gente muda, eu trabalho muito com startups. A gente muda o foco, não são as startups que têm que procurar os hospitais que têm que procurar as startups. E o que a gente tem aqui, eles chamam de batalha reversa, os hospitais e vários hospitais, Osiris, apresentando as necessidades deles para as startups poderem trazer tecnologia que revolucione esse cuidado. Então, está sendo muito legal esse ambiente de inovação, de network, de trocas, e eu acredito que cada vez mais aqui, Gilmar e a Alessandra representando Sindiospa e a feira, estão inovando muito, criando um ambiente, realmente a gente sai diferente, já com uma ideia de segunda-feira, ou até quinta-feira já está implementando essas novas tecnologias. E é essa a questão, porque os hospitais e as universidades têm que trazer o problema para ser resolvido. Essa é a gênese. E em cima disso se criam justamente as startups, que ali adiante vão deixar de ser startups para ser grandes empresas, né? Com produtos internacionalizados até. Né? E gerando economia, gerando emprego, né? Que é o que a gente precisa, né? A gente vê os melhores países do mundo desenvolvidos investindo muito em tecnologia. A gente não tem um gap de formação de gestores na linha hospitalar, eles são ainda formados da forma tradicional, cartesiana, quando isso já deveria ter mudado para a questão mais digital, mais tecnológica, né? Eu sou professor da Fundação Dom Cabral, uma grande escola de economia que também está na saúde, e do Albert Einstein. Uhum. Cada vez mais a gente está vendo os gestores começando a entrar nesse processo. Acho que sim, acho que ainda a Escola de Formação de Executivos em Saúde, ela é ainda uma escola um pouco do passado, mas a gente já vê essa mudança, principalmente com essas novas, né? FGV, a Fundação Dom Cabral, as universidades trazendo um novo escopo de atuação para os executivos em saúde e nascendo uma nova geração de executivos. Mas é um processo também em construção. Mas são muito poucos ainda, né? Dessa nova geração. Porque a gente ainda vê hospitais com dificuldade país afora, né? E não é só dinheiro. Às vezes é só gestão, é mais gestão do que dinheiro. Se a gente vê um pouco do cenário dos gestores de hospitais, que é o que eu mais lido, a gente está falando geralmente com os mesmos profissionais, né? Você tem razão, a gente lida com profissionais que acabam mudando de hospital e a gente tem um e aí pequeno são disputados pelos hospitais privados, na maioria deles, exatamente. Né? Tem um mercado para eles. A gente tem um gap de hospitais privados que tem mais competição, o público ainda tem muita indicação política de cargos, então já entra em outros critérios. Agora, a gente estava falando de eficiência, né? E justamente no hospital, tu és justamente o assessor científico aqui do Health Meeting, é médico, operador desse sistema todo. Como é que a gente faz para essa eficiência chegar na ponta, no paciente, para ele ficar cada vez menos tempo no hospital, porque o hospital, na grande maioria das vezes, tem o risco de infecção, por melhor que ele seja, né? Como é que a gente trabalha isso na ponta? A gente tem aqui um exemplo de um grande congresso, que é o Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar. A medicina hospitalista é a segunda maior especialidade nos Estados Unidos. Temos mais de 60 mil médicos hospitalistas nos Estados Unidos.
E ela é nova aqui, vem se consolidando, nasceu há uns 15 anos e vem nos últimos anos crescendo muito. E ela é um modelo assistencial em que você começa a otimizar todos os processos dentro do hospital para o paciente não esperar. Sim, desde o momento que ele entra. Desde a porta, da indicação da entrada. Ele não pode esperar um leito, ele não pode esperar um exame, ele não pode esperar o bloco cirúrgico, ele não pode, a gente até se separa em dias vermelhos e verdes. Os verdes é que eu não estou aguardando, eu estou pronto. O vermelho, estou aguardando sempre algo. E você vê que tem muitos dias vermelhos nos hospitais. Então a medicina hospitalar vem mudando isso, ela nasce aqui no Sul, né? Ela é trazida e vai crescendo, é um dos modelos. Com palestrantes, esse é o ponto que eu queria destacar, nacionais e internacionais. Nós temos 4 palestrantes da Meio Clínica. Meio Clínica é o maior hospital do mundo. Tem a conexão com o Meio Então Clínica. Estão aqui É conectados. considerado o melhor do mundo, né? O melhor do mundo nos últimos anos. E então, não é por acaso. Não é por acaso. E tem muita inovação, né? Tudo que a gente está conectando, assim. Então, acho que é uma grande oportunidade de a gente aprender e ter coragem de executar. Eu acho que esse é o ponto principal. Já se sabe o que tem que fazer. Mas ainda é sonhar muito querer o universo da Meio Clínica aqui? Ou a gente já tem aqui? A Meio Clínica, do ponto de vista científico, ela está conectada. Sim. Ela está conectada até com alguns hospitais. Eu acho que um dos grandes pontos, Osiris, para trazer assim, por que a gente não avança tão rápido? É um modelo de financiamento, é um modelo de remuneração. A gente ainda tem um modelo de remuneração que não estimula o melhor desfecho, a experiência do paciente. Sim, eu ainda o menor tempo e a saúde dele. Exatamente. Fiz a cirurgia, eu ganhei. Ganhou pela cirurgia. Fez a internação, eu ganhei. E acabou ali. E esse é o ponto, é um pagamento por produção. Você vai para as outras indústrias, se paga por eficiência. Isso. Então, esse é um grande dilema que a saúde tem que mudar. Lá fora já mudou? Já mudou. A gente vem trazendo dados de lá fora para cá. Você vai para a Europa, para os Estados Unidos, você tem pagamento por valor, né? Inclusive com políticas públicas. Aqui a gente ainda está caminhando, estava parado. Sim. Vou dizer, de uns 5, 10 anos para cá, a gente começa a caminhar nessa direção. Os hospitais de São Paulo já utilizam esse sistema? A gente tem a pressão grande de seguradoras e operadoras, cada vez mais empacotando. Então, eu digo assim, olha, você tem um paciente que teve uma pneumonia, eu vou pagar um valor fixo para a pneumonia. Se você for muito eficiente, você vai ganhar mais. Se o paciente ficar mais tempo, você for ineficiente, você vai ganhar menos. Então, cada vez mais a gente chama de áreas globais. A gente começa a ter o pacote de áreas semiglobais, eu começo a ter um pagamento fixo. Isso muda o performance. Mas quem tem que puxar isso é justamente o governo, o Ministério da Saúde, em função do SUS, né? Que é gigante. Eu acho que o governo, no SUS, a fonte pagadora, se o governo puxasse, sem dúvida, as coisas iam mudar de forma muito rápida, né? E aí acelera, porque hoje tem a famosa briga das tabelas, não é? Então, semanalmente a gente vê o discurso, as tabelas estão defasadas e assim por diante. Se você remunerar de uma forma diferente, talvez até facilite. Nós discutimos isso há 20 anos, né? Puxa. Mas a política pública é muito morosa, né? O privado ele é mais ágil, ele é mais... Então, eu acho que os dois pontos têm que se complementar. Como disse, tem a pressão das seguradoras e dos planos de saúde também, né? Exatamente. As grandes cooperativas hoje têm os melhores médicos. Essa é a questão. São quem financia, né, o sistema de saúde. Então, se as operadoras, seguradoras e autogestões começarem a pressionar os hospitais, que é o que está acontecendo, São Paulo você vai ver muito isso, eles vão ter que acabar gerando melhor desfecho. E aí, esse é o momento que a gente está agora. André Wagner, CEO de Eficiência Hospitalista e assessor científico aqui do Health Medium, obrigado pela aula aqui para todos nós, né? É um universo diferente para todos nós aqui. A gente entra, fica um pouco assustado com tamanha tecnologia, processos, com tanta inovação, né? As palestras também, né? Então, a gente tenta traduzir um pouco isso para o nosso ouvinte, né? Que é a medicina do futuro. A gente olha o hospital do futuro. Nós temos um estado em que a longevidade hoje é maior, né? Mas é um estado que também está envelhecendo, vai ter que cuidar melhor daqueles que envelhecem mais rápido. Então, são desafios, inclusive os pós-enchente, né? A gente agradece muito, Osiris, no Grupo Bandeirantes, então, por estarem com a gente nessa jornada, que eu digo que desafios existem vários, sim, mas existem várias soluções e se o espectador, quem está nos ouvindo, venha para cá, venha conhecer o Health Meeting, tem várias oportunidades muito legais de vocês estarem mais por dentro do mercado. É aberto e é um universo fora de série. Aberto, gratuito, gente. Venham conhecer, não percam essa oportunidade. No ano da enchente, a gente está tendo o maior evento de saúde do sul do Brasil. André Wagner, CEO de Eficiência, obrigado mais uma vez. Bom evento para todos nós. Vamos conversando ao longo do evento.